minha cabeça só consigo ver a tua relação com o pai. Tenho vergonha de ser tua filha, percebes? Vergonha. E diz à minha filha que eu te promovi, que agora és tu que mandas nisto tudo. Inspetor Pires, eu precisava de falar com o Sr. Luís Castro. Tenho que ir ao escritório rapidamente buscar umas coisas, volto já. Ele está a tentar desaparecer do mapa, passando todas as coisas para o nome de outras pessoas. Já podes ocupar o teu novo gabinete? Será por isso que andas a besbolhotar em coisas que não te pertencem? E veio cá fazer o quê? Queria ver se me dava a volta. Não tinha nada a ver convosco. Ele estava muito em baixo, coitado. Só que o problema é que ele descobriu algumas falcatruas que o teu pai fez. Ah, é? Agora aguente-se com as consequências. Eu não quero falar sobre o assunto. Mas é o teu marido, filha. E ele, neste momento, pode estar metido em algo muito grave. Olha, eu espero bem que esteja. Que é para ver se ele abre os olhos de uma vez por todas. Quando a boca não consegue falar o que o coração sente, o melhor é deixar a boca sentir o que o coração diz. O que é que estás a dizer? Deixa-te lá dessas coisas de Shakespeare. Não quero falar do Paulo e ponto final. Eu só espero que ele não faça nenhuma asneira. Porque ele ontem saiu daqui com umas ideias malucas na cabeça. Mãe, podemos mudar de assunto? Sim, está tudo bem. O senhor dormiu aqui? Não. Eu cheguei mais cedo e adormeci. Hoje, por acaso, também tive que chegar mais cedo. Como eu apanho os transportes públicos, se eu ficasse à espera do autocarro seguinte, corri o risco de chegar atrasado. Mas se o senhor precisar de alguma coisa, pode contar comigo, tá bem? Entra aí. Ok.
A minha vida está a um jogo de xadrez. E o pior é que eu nem sei jogar. Desculpa, Sr. Paulo, mas eu não sei o que o senhor quer dizer com isso. Ter dinheiro não significa ausência de problemas. Pois é, o dinheiro ele não compra felicidade. A Bíblia diz que mais vale o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois, mas ter dinheiro resolve grandes problemas. Tem um provérbio também que diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Mais vale ser estimado do que muitas riquezas e o ouro. Estou a ver que o João é especialista em provérbios. Sim, eu tenho aprendido muito na igreja. E também com meu amigo Miguel. Uma vez por semana nos reunimos na casa dele para falar sobre a palavra de Deus. O meu pai sempre me dizia: a vida de uma pessoa não consiste na abundância que tem. Hoje, finalmente entendo isso. O senhor sabe que isso é um versículo bíblico. Sei. Também sei aquilo que o João falou há bocado. São versículos bíblicos. Seu pai era religioso? Religiosidades e rituais sempre me fizeram impressão. O meu pai sempre colocou Deus numa caixa com o nome de uma denominação. Talvez, Sr. Paulo, o Deus que o senhor conheça seja o Deus do seu pai. E por que não conhecê-lo pessoalmente? Por que não conhecer o Filho, que pode lhe levar direto a Deus? Estás a falar de Jesus? Eu estou a falar de ter Jesus, Sr. Paulo. Ele pode ajudar a carregar esses fardos, que agora parecem pesados. Eu não sei se ele se lembra de mim. Sr. Paulo, eu já queria ter dito isso antes, mas eu não sei como o senhor iria reagir. Eu trouxe um livro e não cheguei a entregar, mas... Pronto, com medo do que o senhor poderia achar. Um livro de quê? O que Jesus veio fazer à Terra? Esse livro ensina que Jesus veio à Terra para que nós tenhamos uma vida de sucesso em todas as áreas da nossa vida. Às quartas-feiras, Sr. Paulo, eu me reúno na casa do meu amigo Miguel e lá nós falamos sobre a palavra de Deus, temos um convívio e o senhor é meu convidado. E o senhor pode ir, se quiser. Eu não sei. Neste momento estou com grandes problemas, não estou com cabeça para isso. Nem sei porque é que estou a falar disto. Eu não acredito que nada seja coincidência. E depois eu envio a morada por mensagem. Eu vou ver se tenho disponibilidade. Sim, Rui, bom dia, tudo bem? Tens que vir aqui urgentemente, a Câmara embargou-nos a obra. O quê? Mas porquê? Não sei, mas isto está tudo vedado. Eu vou já para aí. Tenho de ir lá ver o que é que se passa. Ok, Sr. Paulo. Então, até já. Rui, o que é que se passa? O que é que aconteceu aqui? Não sei. Quando cheguei aqui já estava isto tudo vedado. E o pessoal? Alguns já lhes disse para não virem. Aqui o aviso diz que é por falta de segurança no trabalho. Falta de segurança? Devem Olha, estar a brincar. Liguei para o número que está aqui no aviso, disseram-me que foi uma denúncia anónima. Não sei. Mas denúncia de quê? Não
não faz sentido. Como é que fazem isto sem uma inspeção local? Pois, olha, não sei. Eu vou ligar ao resto do pessoal para não vir, para ao menos não termos mais problemas. Sim. Seu Paulo, acho melhor vir aqui a esta obra. Estão aqui 2 homens que dizem ser da Câmara Municipal a fechar tudo isso com fitas. Dizem que receberam uma denúncia anônima e vão interditar a obra até ser inspecionada. Ok, o Rui já vai para aí. Rui, olha, eu tenho que ir à Câmara Municipal ver o que se passa. Parece que também estão a fechar a tua obra. Passa por lá e manda o pessoal para casa, por favor. Ok, ok. Sim. Olá, Sr. Paulo. Estou aqui na porta do seu escritório, não sei se está a caminho. Olá, Sr. Inspetor. Desculpe lá, mas eu estou numa obra e numa situação muito complexa. Se é por causa do Sr. Luís, ele encontra-se em viagem. Não é preciso ser ele, pode ser mesmo consigo, por isso é que lhe estou a ligar. Pode ser noutra altura, é que eu tenho que resolver uma situação com maior urgência. Tem mesmo de ser agora, Sr. Paulo. Temos aqui um despacho judicial a autorizar a realização de buscas nos escritórios da sua empresa. Como? Mas é por causa dos embargos? É que eu ia tratar disso mesmo agora. Não, Sr. Paulo. Tenho aqui tudo explicado no despacho. Tem a ver com suspeita de fraude e tráfico de influências na empresa Castro e Castro. Se desejar, pode assistir ao que vai acontecer, ou então podemos arrombar a porta. Não, dê-me uns minutos que vou já para aí. Olá, Sr. Rui. O resto do pessoal já foi embora. Sim, sim, eu sei. Fui eu que os mandei embora. E tu também podes ir para casa, já não há nada aqui a fazer. Parece que tu e o teu Deus só vieram a trazer problemas para a empresa. Eu? Mas o que foi que eu fiz? Vá lá para casa, quando houver novidades eu ligo-te. Vai orar ao teu Deus. E vou mesmo. Vou pedir pela empresa, por você, e você vai ver a mão de Deus também. Por mim? Por mim não precisas pedir nada. Eu não preciso do teu Deus para nada. Olha, eu e o Sr. Paulo, nós vamos hoje ao grupo familiar. E ele vai ver que tudo vai mudar para melhor. Ai, vão? Então, faça os dois boa viagem. Vá lá para casa e não sejas pateta. Precisa de alguma coisa? Sim, se não causar grande transtorno. Diga lá. Embargaram-me 2 obras esta manhã. E o que é que eu lhe faço? Então, eu quero ter alguma informação sobre isso. Porquê é que me embargaram a obra? Não tenho conhecimento de embargos nenhuns. Mas como não tem? Essas instruções não saem daqui? Não lhe sei responder a isso. Isso diz respeito ao Departamento de Obras. Então com quem é que eu posso falar? Pode falar comigo ou com alguém do Departamento. Então a senhora acabou de me dizer que não sabe nada. Pois não sei. Então com quem é que eu posso falar deste departamento? Não vai ser possível, pois eles não se encontram na Câmara neste momento e terá de voltar mais tarde. Então a que horas é que acha que eu posso voltar a este departamento, ou o local para tratar deste assunto? Eu não lhe posso dizer horas, pois não ando a controlar os meus colegas. E como já lhe disse, é aqui mesmo que se tratam destes assuntos. Mas neste momento não se encontra ninguém para o efeito. Só pode ser brincadeira. Para a sua informação, eu levo o meu trabalho muito a sério. E é escusado se é desagradável. Sério. Olha, desculpe lá. E com isto? Diz alguma coisa? Isso é o quê? Isto é o vosso aviso. Isso não é aviso da Câmara.
Alguém anda a brincar consigo. Ou o senhor pensa que eu não tenho mais nada para fazer? Sim, quem fala? Parece uma barata tonta. Quem fala? Quem fala? Nunca ouviste falar que a ingratidão é filha da soberba? Andas a meter o nariz onde não és chamado, rapazinho. Eu vou denunciar a polícia que me andam a perseguir. E vais contar o quê? Que um desconhecido ligou a oferecer tal? És mesmo um peãozinho inocente. Eu sei o que vocês querem, eu tenho provas. Ameaças não são a minha especialidade, rapaz. Eu prefiro passar às ações. Devias ter ficado caladinho e quietinho para não sofrer as consequências. Mas eu não fiz nada, não sei do que está a falar. Estou. Mas achas que são amigos do Luís? Só podem ser. Chamam-me peãozinho nas chamadas. Quando recuso ir lá ao clube deles. Começo a receber telefonemas, ameaças e embargam as obras. Não será alguma brincadeira de mau gosto? Há gente para tudo. Duvido. E andavam a perseguir-me e a dizer que devia estar quietinho e a não meter o nariz onde não sou chamado. Eu acho que tu devias ir à polícia. E dizer o quê? Que recebi ameaças por telefone? Não tenho provas nenhumas. Então o que é que vais fazer? Ainda não sei. Com os salários em atraso e com os prazos a cumprir nas obras, este pessoal não está para brincadeiras. Mas se pensam que eu vou baixar os braços... Paulo, não te metas em problemas. Para essa gente tu és apenas um dano colateral. Sim, eu sei. Sou um peãozinho, como eles dizem. Pois, isso são termos lá dessa ordem do Luís. Eles é que se tratam pelas peças do xadrez. Pois, mas eu não desisto. Até os peões podem vir a ser as peças mais poderosas no jogo de xadrez. Não faças nenhuma parvoíce. Não se preocupe. Obrigado pela força. Abraço. Vá, cuidado. Ministro das Obras Públicas é associado a subornos e fortunas desconhecidas. É a maior investigação de sempre do Consórcio Internacional de Jornalistas sobre paraísos fiscais, onde são revelados os negócios menos conhecidos e fortunas escondidas. Os dinheiros dos subornos que alegadamente vêm de empresas fantasma servem para desbloquear licenças de construção que são realizadas na capital com autorizações duvidosas. Os ministros indiciados por corrupção deverão prestar declarações nos próximos dias. Paulo, estás armado em herói. Foste fazer queixinhas aos bófias? É mesmo teu. Eu não sei do que está a falar. Quem fala? Parece que precisas de uma lição. Realmente. Só existe uma estrela que me pode ajudar neste momento. Sim? É o João. Olá, João. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo certo. Vieste sozinho? Não ias trazer o teu novo patrão? Sim, mas ele não deu certeza de que vinha, então pronto. Vais ver que ainda aparece. Fica como se estivesse em casa.
Às quartas-feiras, seu Paulo, eu me reúno na casa do meu amigo Miguel. E lá nós falamos sobre a palavra de Deus. É para o grupo familiar? E agora só falta duas partes. A primeira parte é dúvidas. Quem é que tem dúvidas? Alexandra, não? João? Eu também não. Então, se não há dúvidas, Sem vamos para a dúvidas. outra parte, que é o convívio. Vamos a isso. Peço desculpa, mas eu não vou poder ficar pro convívio. A sério, João? Tenho que ir apanhar o autocarro, então não vai dar mesmo. Então, até temos a Alexandra e tudo. Eu sei disso. Alexandra, me desculpa, Tudo mas bem. eu tenho mesmo que ir. Miguel, desculpa, mas eu tenho mesmo que ir. Mas aproveitem o chá. Já sabes o caminho para a porta e até para a semana. Ok, obrigado. Então, Alexandra, valeu a pena? Gostaste? Sim, eu achei muito interessante e não sei porque é que resisti tantas vezes aos vossos convites. Na verdade, foram meses e meses a convidar-te. Sim, é verdade, mas olha, os meus pais sempre me disseram que a Bíblia era só um livro de histórias, que não era assim muito importante. Então toda a minha infância foi muito longe deste caminho. Amigo, precisa de ajuda? Seu Paulo? Eu preciso de uma ambulância. Sim, é urgente, tem uma pessoa aqui caída no chão. Sim, a morada. Sim, ele tá respirando, sim. Sim, mas tem que ser rápido. Alexandra? Estou aqui, amor. Então, Eu não fiz nada. eu sei, descansa. Como sabias que eu estava aqui? Eu estava na casa do teu irmão. Estavas lá? Estava. Eu sabia que ele tinha mudado de bairro recentemente. Quando eu toquei a campainha e me apercebi que era ele, decidi não encará-lo. Bem, nem nós imaginávamos que eras tu que o João ia levar ao grupo familiar. Eu devia ter entrado. Só que há tanto tempo que eu não leio notícias e nem sabia como reagir. Ele ficou muito preocupado contigo, sabes? Quando te viu neste estado. Foi o João que te encontrou, ligou à ambulância e logo depois ligou para nós. Parece que fui maltratado. Mas quem é que te fez isto? Não sei. Só sei que um carro puxa à minha frente com os faróis apontados para mim, taparam a cabeça e depois agrediram-me. Mas foi para te roubar? Não sei. Acho que não. A mim pareceu-me que foi só para agredir. Bem, mas ouviste alguma coisa, de certeza. Não vi, nem ouvi. Foi tudo tão rápido. Nem vi o carro. E tu não suspeitas de ninguém? Eu suspeito que estou numa grande embrulhada. O teu pai enganou-me bem. Meu pai? Mas achas que foi ele que te fez isto? Ele não. Mas já os amiguinhos do xadrez. Ele fugiu e deixou-me na cara do touro. Mas como é que ele fugiu se ainda ontem falei com ele?
Nem imaginas os esquemas em que ele está metido. A polícia já anda a investigar a construtora por causa das trafolhices dos amiguinhos do clube dele. Bem, parece que finalmente caiu a ficha, não é? Mas vá, tem calma que tudo se vai resolver, está bem? Eu posso vir a ser presa, amor. A minha mãe já me contou tudo e vai correr tudo bem. Está bem? Vamos encontrar uma solução. Tá bom? E tu? Tens estado assim com o Rui? Pensei que me conhecias. Que conversa é essa? Eu vi-te almoçar com ele no outro dia e... Como eu sei que ele sempre quis ter uma relação contigo... Amor, para mim o Rui é e sempre será só um amigo. Ele viu-me sozinho e sentou-se na minha mesa, mas eu não tenho nada com ele. Como é que podes pensar isso de mim? Eu vi-vos almoçar por 2 vezes. E como vi telefonemas e mensagens às escondidas, então desconfiei. Há mais alguém? Então, como está o meu paciente? Miguel, como é que estás? Claramente tem muito melhor estado que tu. Pois, estou um pouco amassado. Um pouco. Há quanto tempo, maninho? Sim, já lá vão uns anos. Como é que está a Joana? Olha, a Joana está bem, preocupadíssima contigo, como todos nós, aliás. Telefonou-me ainda há pouco, mandou-te um beijinho. Pois, parece que todos se preocupam comigo. Claro que nos preocupamos contigo. Como é que te sentes? Um pouco dorido e meio zonzo. Isso pode ser por causa da medicação. Mas, tendo em conta que tudo me parece bem, e se tu prometeres que ficas pelo menos 2 dias em casa a repousar, acho que ainda sais daqui hoje. Sim, combinado. O que te aconteceu? Olha, é o estado em que tu vês. Parece que foi para me pôr no lugar. Mas o teu lugar não é aqui. Eu preciso desta cama para doentes que estão realmente em mau estado. Mas não foi para te assaltarem? Não sei. Pelo que parece, não levaram nada. Eu acho que pelo menos uma participação à polícia devias de fazer. Mas só depois de repousares. Porque agora o que é realmente importante é descansar. Sim, é isso que eu vou fazer. Eu certifico-me de que ele não abusa. Parece-me bem. Até mais logo. Até logo. Oi, mãe. Já chegaram? Sim, já estamos em casa. Era só para saber como é que ele estava. Ele está aqui à minha frente. Queres que ponha vídeo para tu o veres? Pode ser. Olá, Ângela. Oh, Paulo, onde te foste meter? O que te fizeram? Tu estás bem? Eu estou melhor, obrigado. Você devia ver como eles ficaram. Está bem. As melhoras. Ok, um beijinho. Tchau, mãe. Até já. Eu já passo aí para trazer as minhas coisas, está bem? Vá, beijinho. O que é que foi? Nada. Vais voltar para o teu marido? Se soubesses cuidar de ti sozinha, eu não precisava, não é? Ai. Não. Eu acho que não. Foi o que eu pensei. Eu não me imagino viver sem ti, amor. Desculpa ter estado tão ausente estes últimos tempos e ter colocado o trabalho em primeiro lugar. A culpa não foi só tu. Também me afastei de ti. No hospital, quando eu perguntei se havia mais alguém, ficaste em silêncio por alguns momentos e pensei se tinhas mais alguém. Existe outra pessoa? Não. Era incapaz de fazer isso contigo. Por uns instantes eu pensei que estava a esconder alguma coisa. Se não existe mais ninguém, estás-me a esconder alguma coisa? No último ano eu realmente tenho falado às escondidas com alguém. Com o teu irmão. O meu irmão? Como assim o meu irmão? Há mais ou menos um ano, no banho, dei conta que tinha um caroço no peito. E quando fiz exames deu positivo para cancro da mama.
Estás a falar a sério? Uhum. Quando se confirmaram as suspeitas, parece que o mundo desabou na minha cabeça e mergulhei numa tristeza profunda. Tive que ser operada e retirar parte do peito, e foi nesse processo que me cruzei com o teu irmão. Mas como é que eu não dei por nada? Lembras-te quando eu estive ausente 15 dias por causa daquele encontro internacional de advogados? Na verdade, esse encontro aconteceu mesmo, mas eu estive no hospital a fazer a cirurgia. E até agora o teu irmão tem-me acompanhado em consultas regulares. Mas o pior de tudo é que, na última consulta de rotina, eles detectaram mais 2 nódulos. Ainda mais agressivos do que o outro. O teu irmão e a tua cunhada é que me têm dado apoio, mas não tem sido nada fácil. Porquê é que não me disseste nada? O teu foco sempre foi o trabalho. E tu e o teu irmão estão de relações cortadas há tanto tempo. Eu nem quis arranjar mais uma razão para discussão cá em casa. Me sinto tão envergonhado. Era eu quem devia ter dado apoio. E, no entanto, o meu foco era os negócios. E agora? Vão lá parar de novo? Neste momento já tenho uma nova cirurgia marcada. E muito provavelmente vou iniciar a quimioterapia. Como é que fui tão cego? Não sei como é que consegui superar da primeira vez e pensar que vou passar por tudo de novo. É muito pesado. Mas o teu irmão e a Joana é que sabem. Eles é que me têm ajudado e apoiado. Até têm insistido comigo para ir à igreja. Fui ontem, pela primeira vez, lá à casa deles, ao grupo familiar. Poderíamos ter-nos encontrado lá. Desculpa não ter estado contigo quando mais precisavas. Mas olha, nem a minha mãe sabe. Está bem, só o teu irmão e a tua cunhada é que sabem. Não digas nada, por favor. Não vou contar nada. As esperanças estão a desvanecer e estou a ficar sem força para lutar. Nós vamos vencer isto juntos. Deus não vai permitir. Desculpa não ter estado contigo. Só precisava de alguém que me ouvisse e não queria ouvir conselhos de pessoas que nem sabem o que é que eu estou a passar. E a Joana tem sido impecável comigo, mesmo. Tem tido uma paciência. Eu vou estar sempre do teu lado, amor. Mas bem, olha, eu não quero falar mais sobre isso e vamos mas é cuidar de ti, ok? Sempre foste muito forte. Olha, eu vou à casa da minha mãe buscar as minhas coisas, está bem? Amor, podias ir buscar o meu carro com a tua mãe? Uhum. Que ficou lá ao pé da casa do meu irmão. Está bem. Na bagageira estão os documentos que te falei. Uhum. Ok, vou lá. As chaves estão no casaco. E tu ficas aí a descansar. Já agora, podes me dar o telefone, por favor? Sim, sim. Até já. Tem 5 mensagens novas. Paulo. Não tinha que ser assim. Mas espero que tenhas percebido o teu lugar, rapazinho. É bom que fiques caladinho, se não queres que a tua mulher sofra consequências. Paulo, é o Rui. Como não apareceste no escritório, quero saber o que digo aos homens. Não deves ter tratado das coisas com a Câmara, de certeza. Liga-me. Olá, Sr. Paulo. Era só para saber como estava. Se precisar de alguma coisa, diga.
As melhoras. Oh, és dodói, foi? Nem voltaste para casa? Deves ter batido com muita força no armário, de certeza. Lembra-te que o silêncio é o teu melhor amigo. O número para o qual ligou não tem voicemail ativo. Inspetor Pires, em que posso ajudar? Sr. Paulo, eu precisava de lhe fazer algumas perguntas. Posso entrar para falarmos um pouco? Eu não sei no que posso ajudar, mas sim, entre. Com licença. Está tudo bem consigo? Teve algum acidente? Sim, está tudo bem. Foi só um contratempo. Mas se não viu a cara deles, como é que sabe que eram dois? Pelo menos eram dois, eu acho. Enquanto um punha um saco na cabeça e agarrava-me, o outro batia-me com um pau ao bastão. Mas roubaram-lhe alguma coisa? Não, nada. E nem disseram nada? Nem uma palavra. Sinceramente, isso a mim só pode ter sido mesmo, para mim, um ajuste de contas. Você sabe de alguém que lhe queira fazer algum mal? Não faço ideia. Ainda há poucos dias furaram os pneus do meu carro. Só pode ter sido vandalismo. Tem algum problema com algum empregado ou com algum cliente? Recentemente despedi 2 funcionários, mas acredito que não tenham sido eles. Às vezes as pessoas parecem inocentes à primeira vista, mas depois por trás escondem muitos segredos. Sim, é verdade. Mas também há aqueles que parecem ser culpados, mas são apanhados no meio de um jogo de xadrez entre poderosos. Pode ser muito complicado para um jogador inexperiente aguentar muito tempo até ser derrubado. Pode ser, mas não há nada como travar as nossas próprias lutas. Sabe, Sr. Paulo, nesses jogos de poderes existe muita política por trás e que não está ao nível de qualquer pessoa. E olha que eu não gosto nada de política, sabe? Nem eu. Mas vejo um problema nisso. Aqueles que não gostam de política são governados por aqueles que gostam. Às vezes, no xadrez da vida, somos apenas peões da ganância. Pode ser que o peão apenas queira proteger a sua rainha. Mas o Paulo sabe que um peão não joga sozinho. E se o peão tiver sido enganado? Seja como for, jogar sozinho pode ser muito perigoso. Sim, especialmente quando a pessoa não sabe que estava a jogar. Mas chega a um ponto em que a pessoa já se apercebe que está em jogo. É nesse momento que temos que pensar muito bem em cada movimento. Depois do jogo começar, já não há volta atrás. E lembre-se que no final do jogo, tanto o peão como o rei vão parar os dois na mesma caixa. Eu sou inofensivo, inspetor. Eu sou apenas um peixe num lago de tubarões. Esse é o meu trabalho. É precisamente livrar os peixinhos dos tubarões, impedir que eles os devorem. O Paulo está a perceber que eu estou a oferecer ajuda para livrar o peixe do tubarão. Sabe que o silêncio é de ouro, mas muitas vezes a resposta... O silêncio é um amigo que nunca trai. Então o Sr. Paulo está-me a dizer que não vai querer mais falar comigo. Como se costuma dizer, pela boca morre o peixe. Eu prefiro viver. Então prefere continuar a jogar? Como disse o inspetor, depois de começar o jogo,
Boa tarde. É, a minha esposa. Boa tarde. Este é o senhor inspetor da polícia. Foi por causa da agressão? Não, eu vim para fazer umas perguntas por causa de uma investigação que estamos a realizar na empresa do Sr. Paulo. Sim, eu lamento imenso, mas não tenho nenhuma informação para o ajudar. Sim, pois. Vocês vão viajar? Não, aliás, a minha esposa chegou de viagem. Sim, se me der licença, tenho que trazer mais umas coisas que Claro, tenho lá claro. fora. Queres que eu traga a caixa que tens na mala do carro? Sim, por favor. Bem, senhor inspetor, não leva mal, mas tenho que repousar. Ordens do médico, sabe? Eu acompanho à porta. Claro. Eu queria pedir-lhe, por favor, quando estiver melhor, que passe lá na sede da polícia, porque nós precisamos falar sobre uns certos ficheiros que encontramos num dos computadores da sua empresa. Sim, está certo. Quando estiver melhor, ligue-me, tem o meu número. Sim, tenho o seu cartão. Fique descansado. Muito bem, sim senhor. Desejo-lhe as rápidas melhoras. E, Sr. Paulo, não se esqueça do seguinte, o xadrez é um jogo com muitas armadilhas. Nós temos que pensar sempre em jogadas lá muito mais para a frente. Às vezes só temos que jogar e ver onde o jogo nos leva. Uma boa tarde para ambos. Igualmente. Que conversa foi aquela de xadrez? Eu acho que ele desconfia que eu sei mais do que aquilo que lhe contei. Notou que eu estava nervoso. Mas falaste-lhe alguma coisa sobre a empresa? Não, claro que não. Achas? Pois quem fica mal na fotografia sou eu. E agora que sou responsável na construtora, nem tenho provas que fui enganado. Isso também não é bem assim. Se fizeste as coisas de boa fé, isso é levado em conta. Não sei. Os documentos que encontrei na caixa que o teu pai ia levar, e como se deve ser esquecido, e não apareceu lá mais com o receio do inspetor. Pois, eu vou levar esses documentos e ver o que é que podemos fazer, mas se o meu pai já sabe dessa investigação, de certeza que ele já está bem longe. Claro que sabe. E quem fica mal visto sou eu, que transfere dinheiro. Custa-me a acreditar que o António esteja envolvido nisso, sabes? De certeza que ele também foi enganado pelo meu pai. Eu já desconfio de toda a gente. Mas contaste-lhe sobre as ameaças, aquelas anónimas? Não. Mas recebi mensagens no correio de voz. E diziam o quê? O mesmo. Para eu não dizer nada. E se falar, tu sofres consequências. Paulo, eu acho mesmo que nós devíamos falar com o inspetor. E pedir-lhe ajuda, porque nós nem sabemos com que tipo de gente é que estamos a lidar. Eu prefiro não arriscar. Mas eu já baixei uma aplicação, é que eu consigo ver quem é a pessoa que me está a ligar. E eu creio que da próxima vez que a pessoa me ligar eu vou descobrir qual é o número dessa chamada. O que foi? Estava aqui a pensar que se o inspetor acha que tu não lhe estás a contar tudo o que tu sabes, é muito possível que ele queira fazer buscas aqui em casa. O melhor é eu levar a caixa lá para o escritório, porque, sendo que é um escritório de advogados, é pouco provável que façam lá buscas também, por causa do segredo de justiça. Eu prefiro que não saias de casa. Eu tenho medo que façam mal. Paulo, não podemos ficar aqui fechados eternamente, não é? Eu tenho é de descobrir onde é que está o teu pai. Só ele é que me pode livrar desta situação. Não acredito que o meu pai te vá ajudar. Eu sei que não. Mas se eu souber onde é que ele está, posso falar com o inspetor. E assim deixo de ser o foco principal. Ok. Eu vou levar os documentos e fazer mais algumas investigações. Ok, mas tem cuidado. Esse pessoal não brinca. Olá, Miguel. Desde já agradeço pelo que tens feito pela Alexandra, tu e a Joana. Eu agradeço do fundo do coração. Eu acredito que Deus vai fazer um milagre na vida dela e toda a doença vai desaparecer. Muito obrigado pela força.
Eu também acredito que Deus vai operar na vida dela. Desejo tudo de bom aos dois. E nunca te esqueças que mais importante que as riquezas são as pessoas. Não há nada melhor do que ser feliz e ter alguém do nosso lado para partilhar essa felicidade, que só Deus nos pode dar. Primeira de Timóteo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que sobremergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. E nunca te esqueças do que Deus fez por ti. Ó Deus, a Tua palavra diz que quando estamos na angústia e clamamos por Ti, Tu nos livras, Senhor. E, em primeiro lugar, Senhor, eu venho pedir perdão por me teres desviado de Ti, Senhor. Eu me arrependo por toda a ambição que tomou conta da minha vida, Senhor. Eu peço perdão, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu te peço que Tu me mostres o caminho, pois Tu és Deus e ninguém te pode resistir e nada é impossível para Ti. Obrigado, Senhor. Olá, Rui, tudo bem? Não sei, diz-me tu. Não dizes nada, os homens estão a ligar-me a perguntar como é que é. Olha, eu não estou para entrar em grandes detalhes. Eu acho que isso do embargo é um grande equívoco. Liga lá ao pessoal para trabalhar normalmente amanhã. Os trabalhos continuam. Até e o embargo? Sabes que isso é crime. Faz como eu te digo, amanhã eu explico. Está bem, tu é que sabes. Depois não digas que eu não te avisei. Olha que esse pessoal não é para brincadeiras. Qual pessoal? Ora, esse pessoal, os das câmaras, as multas são pesadas. Não te preocupes. Retira lá as fitas e os cartazes do embargo. Olha uma coisa. Eu no outro dia vi um inspetor a falar contigo. O que é que ele queria? Isso era para perguntar pelo Sr. Luís. Estranho. Ele perguntou-me segundos antes. Eu reparei que ele te entregou um envelope. Isso era para ir prestar declarações por causa da outra empresa anterior do Sr. Luís. Mas houve algum problema? Eu acho que não há problema nenhum. Era só por causa de umas transferências que foram feitas na altura por umas empresas no estrangeiro. Ok, está certo. Olha, liga lá ao pessoal, por favor. Ok. Olá, António, como está? Menina Alexandra, que surpresa. Precisava de contactar o meu pai, mas não estou a conseguir. Faz ideia de onde posso encontrá-lo? Não sei, menina. Levei ao aeroporto com a namorada e levava alguma bagagem. Quer dizer que devem ter ido por algum tempo. Sim, menina, provavelmente. Mas o António não sabe onde eles foram? Não, menina. Era um avião privado, não sei qual era o destino. Tenho umas questões, talvez o António me possa ajudar. Posso passar pela sua casa agora? Eu, menina? Não sei que poderei ajudar, mas algum problema? Não é nada de especial, só algumas questões que eu tenho e gostava de perguntar pessoalmente. Há algum problema? Ainda vive no mesmo lugar? Sim, estou na casa que a menina conhece. A reforma não dá para mais. Talvez até tenha que alugar outra casa, mais barata, em breve. Mas, por enquanto, estou aqui. Mas eu pensei que o António estivesse numa casa própria, ou então que o meu pai o ajudasse com as despesas. Oh, menina, estou muito grato ao seu pai. Sem ele, nem aqui estaria. Mas esta casinha alugada e o carro de serviço que ele gentilmente deixa comigo é tudo o que eu tenho. Ok. Mas importa-se então que eu passe por aí agora, se não for incómodo?
Claro, menina, sem problema. Ok, então até já, António. Sim? Já estava a ficar preocupado, amor. Estava o teu número sempre impedido. Mas olha, estava ao telefone com o António, vou agora à casa dele, pois parece-me mesmo que ele foi enganado. Então, o que descobriste? As coisas que estão no nome do António têm uma cláusula no final do contrato que diz que a pessoa que pode usufruir dos bens é o Filipe Duarte. Filipe Duarte? Esse é o político amigo do teu pai. Pois eu sei, isto é muito estranho. O que é que ganhava o meu pai em passar as coisas para o nome de outra pessoa? Bem, com certeza favores. E o que ganharia o António com isso? Sem poder usufruir das coisas, não sei. Pois. É muita coisa em nome do António. E ele acabou de me dizer que nem casa própria tem e usa o carro do meu pai. Sim, muito estranho isso. Vou passar lá na casa dele para tentar perceber o que se passa. Ok, amor. Olha, já agora, sempre conseguiste o número lá da seguradora das Ilhas Fiji, eu estou farto de ligar e diz que o número não existe. Já falei com um colega que tem lá uns contactos e ele disse que é comum as empresas nos paraísos fiscais não serem mais do que uma caixa de correio. Estás a brincar? Infelizmente não. Mas vamos aguardar pela resposta. Ele vai enviar por e-mail. Vou passar na casa do António. Beijo. Ok, amor. Beijo. O número para o qual ligou não tem voicemail ativo. O tumor no teu organismo. Já está assim tão avançado que não vale a pena operar? Sempre esteve do meu lado e me apoiou em tudo. Eu não me perdoo por estar tão ausente. Eu só pensei em mim. Pois, mas o Paulo afastar-se de Deus foi claramente a pior decisão que ele fez. A paciência está-se a esgotar. Tu sabes bem o que é que eu quero. Tens documentos que não me pertencem. Talvez seja a hora de uma visita. Ter raiva
raiva é um veneno que nós bebemos à espera que os outros morram. Não estejas a usar Shakespeare contra mim. Acho que a menina Alexandra ameaça um cheque ao rei.